O escritório sempre, do Edésio, da Clair, do Cláudio, do Olímpio e do Salvador, à época era uma referência para o movimento social, para o movimento político, enfim, era uma referência em relação à sociedade paranaense, né, e curitibana. E eu, como estagiário, fui convidado pelo Geraldo Roberto Correia Vaz da Silva e comecei no dia 25 de maio de 1982. Eu fui o primeiro estagiário que entrou no escritório, tinha meus 22 anos e estava cursando quarto ano na faculdade, né, na Pontifícia Universidade Católica. E o escritório, em 1982, aqui era uma festa, né? Na rua Marechal Floriano, na esquina com a 15 de novembro. Por que era uma festa? Porque o escritório era o centro, a referência política naquele momento histórico. Em 1982, nós estávamos na primeira campanha eleitoral do PT, né? O PT, então, debutando em 82. Edésio era candidato a governador, e no escritório ainda Salvador era candidato a deputado, Olímpio suplente de senador, apesar de Clair ser do PMDB, então o escritório e o PMDB naquele momento era uma força importante. Então o escritório era um espaço de circulação política do movimento sindical, do movimento popular, do movimento estudantil, de forças políticas as mais variadas, porque como o Edésio era candidato a governador, não existia aquela postura de estreita, estávamos num momento novo, pós-anistia, né, abertura política, um processo de construção, luta pela democratização em curso, ainda porque vivíamos a ditadura militar. E esse processo era um processo de uma densidade, de uma força, né, de quem era jovem e queria ver a transformação política do país, era tudo de bom, né? Era muito engraçado, porque naquele tempo o escritório muito simples, né? Cada um comprava a sua máquina de escrever elétrica, e muitas vezes eu chegava da audiência e tinha uns dois, três, quatro petistas, né, por exemplo, na minha, na minha mesa, sentado na máquina, batendo, você dizia, companheiro, eu preciso fazer um prazo. Peraí, companheiro, peraí que eu estou terminando de bater o manifesto. Então era muito engraçado isso, mas muito importante porque ele era muito dinâmico, aquela presença. E claro que o Edésio era uma figura que sempre manteve essa capacidade de articulação, essa capacidade de coordenação, esse espírito guerreiro, né, esse espírito de construir e transformar o país, a utopia presente nesse processo histórico, esse valor que vinha agregado do antes, do durante e continua do hoje, né? Então, nesse espaço, nós não só militávamos do ponto de vista político-partidário, nós também fazíamos trabalho de vila. Nós íamos para a vila, a gente militava através da Federação, da União Geral de Moradores, Vilas e Favelas. O Edésio, então, fazia essa coordenação, eu, Xixo, Mário, depois já que eram novos advogados como Miriam, que foram os quatro, vamos dizer assim, jovens que compusemos o time, também íamos para fazer trabalho de vila na União Geral. Tínhamos naquele momento três grandes coordenações de movimentos populares. Era a Federação de Bairros, coordenada então pelo Requião, com César Pelosi na presidência. Nós tínhamos a União Geral de Moradores, Vilas, Jardins, Favela, que o Edésio, Xixo, eu e outras tantas pessoas, Mário, Miriam e tantos outros, Jairo Gramin e outros que militaram no movimento popular. E também tínhamos o movimento de associações de bairro, que era o setor da igreja do PT, que também com muita competência desenvolvia até mesmo o Lafayette, o Dercy, eu acho, o próprio Gil Carvalho, né, que era então do Paraná.
Bom, e aí claro que esse movimento popular era um movimento que, como o movimento sindical ainda estava sob a égide do peleguismo, entrando numa fase ainda de... Eram poucos os sindicatos aqui em Curitiba que tinham uma postura combativa, nós estávamos vivendo aquele momento que se dava diretamente na ação dentro dos movimentos populares e no movimento, em parte estudantil, parte movimento sindical. Então foi um espaço que Edésio, a campanha do Edésio a governador pelo PT é um corte radical. O lema é trabalhador vota em trabalhador, né? Trabalho, terra e liberdade. Então essa radicalidade naquele momento histórico forjava nosso espírito guerreiro e a necessidade de a gente levar a cabo esse projeto. O escritório ditava boa parte da transformação ou da luta política. Então foram 2 anos que eu passei aqui no escritório de muita intensidade, muita intensidade. Daí eu me formei no começo de 84 e Edésio já desenvolvia um trabalho muito importante também no outro estado, no estado de Santa Catarina. Edésio já vinha de uma atividade desenvolvida junto à Federação dos Comerciários de Santa Catarina, que é até importante destacar que depois veio a ser a primeira federação de trabalhadores a se filiar na Central Única dos Trabalhadores, na CUT. A Federação dos Comerciários de Santa Catarina, ela veio a ser a primeira federação a se filiar na Central Única dos Trabalhadores. Tá? Tínhamos outras federações de trabalhadores, mas no Brasil, mas nenhuma ainda filiada à CUT. A primeira a ser filiada, e claro, isso produto da inspiração ou da conspiração que Edésio desenvolveu de convencimento aos próprios dirigentes sindicais no âmbito da Federação dos Comerciários. Edésio foi responsável a esse avanço que eles travaram naquele momento histórico. Também atendíamos lá os sindicatos vendedores viajantes, que aqui em Curitiba também o Edésio atendia esse sindicato, e lá ele também manteve um contrato. Na sequência viemos a atender os sindicatos dos médicos e foi levada uma campanha muito importante da oposição do sindicato dos jornalistas no estado de Santa Catarina, que ao final, no ano de 84, nós não conseguimos ganhar, perdemos a eleição por 25 votos, e os jornalistas de Santa Catarina foram responsáveis, no estado de Santa Catarina, a levar a campanha das diretas. A oposição sindical de Santa Catarina foi a que levou a campanha das diretas em Santa Catarina. E eu saio de Curitiba, né, para ir para Florianópolis, porque num belo dia, então, como um dos companheiros que trabalhava no escritório, o Baldo Baltazar, foi para a Bélgica fazer doutorado e a outra colega ficou grávida, Mário já tinha sido deslocado para lá, o Edésio me convida para tomar uma coalhada aqui na Chaf, né, e nós vamos tomar uma coalhada. E Edésio vem e diz assim: Prudente, eu preciso que você vá para Florianópolis por 90 dias. Ao que eu disse: claro, Edésio, vou 90 dias. Aí ele diz: não, é por 90 dias e você tem que retornar. Eu falei: bom, Edésio, aí são outros 500. Eu vou, mas eu não pretendo mais voltar. Eu pretendo ficar lá, tocar o escritório, coordenar. Era exatamente o que ele queria, mas a tese dele disse: não, mas você vai para ficar 90 dias. É o que eu respondi: Edésio, eu não vou ficar 90 dias. E de fato eu continuo em Florianópolis até os dias de hoje. Aquele escritório passou a ser o escritório também referência no estado de Santa Catarina. Nós fomos então construindo políticas com outras federações. Assumimos depois, com o Edésio coordenando também a Federação dos Trabalhadores da Construção Imobiliária. Em 1986 a gente assume o Sindicato dos Eletricitários e a sequência foram, nos anos de 87, ganhamos daí então a oposição do Sindicato de Jornalistas, ganhamos a oposição dos Sindicatos Trabalhadores em Água e Saneamento, ganhamos a oposição do Sindicato dos Bancários e o escritório de Florianópolis passou a ser referência como espaço de luta e de construção
de políticas também de oposição nas mais variadas cidades de Santa Catarina, dando suporte. Nós íamos fazer oposição em Chapecó, fazer oposição em Joinville, oposição em Criciúma, apoiando os companheiros e os outros sindicatos e os demais advogados. Então a história do escritório em Florianópolis, né, que hoje é um grande escritório, nós estamos em 12 advogados, mais 9 funcionários, com uma estrutura muito grande, na verdade, produto da construção histórica desse escritório constituído originariamente por Edésio, por Clair, por Geraldo, por Olímpio, por Salvador. Então, nós demandamos e demos continuidade àquele mesmo espírito guerreiro, aquele mesmo espírito de luta atendendo só trabalhadores, sindicatos e trabalhadores e lutas operárias dentro de uma expectativa de emancipação da classe trabalhadora, pregando justiça, pregando liberdade. Edésio é mais do que para mim um amigo, é mais do que para mim um companheiro, é mais do que para mim um segundo pai. Eu acho que é um pai teórico, é um pai ideológico, é um companheiro que sabe dividir, sabe construir, sabe refletir e ajuda fundamentalmente a se pensar um mundo novo. Eu acho que nós nunca podemos deixar de ter essa atuação como combatentes pela luta de transformação, de inclusão daqueles que estão excluídos na sociedade. E essa preocupação foi sempre a marca, sempre vamos dizer assim, a impressão, a tatuagem que nos marcou. Claro que sempre nós tivemos um polo entre nós, dentro do escritório, a liberdade de discordar, a liberdade de discutir, a democracia em construção constante, a preservação do espaço do diálogo. Eu acho que eu aprendi muito e jamais eu posso deixar de reconhecer que se eu aprendi e aprendi muito e continuo, claro, aprendendo, aprendi a partir das ideias, das ações, dos processos que se desenvolveram dentro desse coletivo, né? Esse coletivo originário, eu acho que forjou a minha capacidade de reflexão e meu compromisso ético com a construção, eu acho, de um país novo, né? Dessa perspectiva que a gente tem de sempre é possível construir um outro mundo. Um outro mundo é possível. Eu vejo que, primeiro, que nós sempre fizemos uma luta que, por mais que aparentemente tivesse perdida, paulatinamente nós estávamos desconstruindo o velho para reconstruir o novo, matando o velho para que o novo surgisse. O Tribunal do Trabalho, e aí aqueles processos, vamos dizer assim, de lutas, nós vivíamos ainda sob a ditadura militar. Ainda no início dos anos 80, tivemos atentados a bancas de jornais, tivemos a morte da secretária da OAB com carta-bomba, a direita interagia, o movimento sindical estava comprometido com todo um processo ainda de estatuto padrão, intervenção do Ministério do Trabalho, com juntas governativas nos sindicatos. Tivemos, por exemplo, a eleição da Construção Civil aqui, que houve intervenção do Ministério do Trabalho, uma greve da Construção Civil e muitas outras depois, quando o sindicato passou a ter que a oposição ganhou e o sindicato passou a ter uma presença muito forte em Curitiba, greves que tinham uma importância para a cidade naquele momento, em uma greve era algo inimaginável. E, claro, por trás, a ação desenvolvida, o processo de garantia de condições políticas, jurídicas, né, por parte do escritório, o respaldo. E, obviamente, que não encontrava eco no tribunal do reconhecimento de que essa greve fosse considerada legal, porque hoje falamos em abusivo ou não abusivo. Naquele tempo era legal ou ilegal. E ilegal quer dizer fora da lei. Ilegal é dizer contra a lei. Ilegal quer dizer que as greves
podiam ser objeto de reconhecimento de caso de polícia, né? Então, e o Tribunal do Trabalho aqui tinha um comportamento conservador. Apesar de nós termos uma posição respeitosa com o tribunal, do ponto de vista do comportamento, nós tínhamos uma atitude de confrontação àquele entendimento, àquele modo de julgamento, porque entendíamos que o Estado democrático deveria ser construído e que nós deveríamos, por fim, sim, ao modelo autoritário, ditatorial e militar que se colocava então presente. Então nós conflitávamos constantemente contra as decisões, que fossem decisões autoritárias, que fossem decisões, inclusive, que, apesar de legais, eram injustas. Então nós lutávamos contra a legalidade, que era uma legalidade, porém uma legalidade que não encontrava respaldo dentro do que se poderia imaginar de princípios de justiça, de defesa dos direitos humanos, de construção de um modelo que tivesse amparo nas classes populares. Então, de fato, as decisões eram algo que estavam distante, estavam colidindo com o que a própria sociedade já sinalizava como esperança. E essa sinalização da esperança da sociedade tinha reflexo imediato nas lutas do movimento sindical, nas lutas do movimento popular, das quais nós sempre estivemos presentes. Primeiro que o escritório, quando originariamente a gente tinha aqui, ele era o escritório que veio nessa mesma linha de construção, o escritório Defesa da Classe Trabalhadora, quando estávamos todos juntos. Aí quando em 1986, acabou tendo uma cisão, né? A campanha de 86 foi um motivo de acirramento de contradições internas. Clair estava no PMDB, adoro Clair, mas ela estava no PMDB. Isso, em 86, representava um polo de conflitividade, com mais uma conflitividade de ideias. Idésio era candidato a deputado federal pelo PT, Clair pelo PMDB, a estadual, se eu não me engano. Salvador era candidato a deputado estadual pelo PT, e Xixo era candidato estadual também pelo PT. Xixo, Miriam, eu e Mário éramos mais jovens, né? Houve, naquele momento histórico, uma opção por uma candidatura. Isso desgastou um pouquinho as relações internas. Esse foi um dos motores de uma cisão que acontece ao final de 86 e início de 87. Houve também, no ano de 86, e é importante registrar, porque isso é um documento histórico e relembrar é importante, nós também tivemos a contradição interna no escritório. Tinham 4 chapas concorrentes à eleição do transporte coletivo de Curitiba. Uma era apoiada pelo Requião, tá? E o Requião, então, tinha nesse apoiamento a assessoria da Clair. E outra chapa era apoiada pelo PT, do qual o restante do escritório apoiava a chapa de oposição. Isso foi outro fator de acirramento. Tiveram outros pequenos aspectos que levaram, então, ao final de 86, à discussão da separação, né? E aí os novos, vamos dizer assim, foram como elemento de fomos indenizados, foi uma política de discussão de indenização, e fomos então saímos, né? E os velhos companheiros, né? Os mais experientes, vamos assim, velhos não, os mais experientes entenderam que o escritório não poderia ser mantido, porque o compromisso era de ninguém excluir ninguém, só saía com o próprio voto já. Mas, consequentemente, o que estava acontecendo não era a exclusão dos novos, mas a extinção daquele ator social. Tanto que Edésio depois vai ter seu escritório sozinho, Cláudio vai ter seu escritório sozinho, Clair sozinha e Geraldo sozinho. E
em Florianópolis eles disseram, Prudente, você tocou isso, você fica para o escritório, então, em Florianópolis e toca. E claro, depois dessa separação em 87, nós continuamos tocando o escritório em Florianópolis, eu digo eu, Mário, e Edésio continuou em parceria, principalmente o Edésio, que fazia sempre a ponte com Santa Catarina, trabalhando em conjunto. A gente continuou trabalhando com a Federação dos Comerciários, Federação da Construção Imobiliária, onde o Edésio fazia assessoria política à diretoria e coordenava os grandes seminários, a orientação política deles, e eu fazia mais a negociação coletiva, viajando pelo interior e fazendo as negociações tanto dos sindicatos do interior, dos comerciários, como da construção imobiliária, e dividimos inclusive algumas coisas de assessoria junto nesses seminários, que Edésio sempre queria que eu participasse ativamente, eu e Mário. Então, essa relação teve continuidade. E nós juntamos o escritório de Florianópolis com Miriam e Xixo aqui e demos uma denominação de defesa da classe trabalhadora. Tá? E mantivemos duas estruturas, uma estrutura em Curitiba, uma estrutura em Florianópolis. Isso durou alguns anos, acho que de 87 até 1995, até quando há uma separação. Tanto o escritório daqui cresceu muito, como o escritório de lá cresceu muito, e a gente viu que não tinha mais sentido, que nós estávamos não tendo políticas que fossem políticas, vamos dizer assim, de discussão com uma certa relação efetiva dos trabalhos realizados, mas uma política que tinha mais um apoio material ou de lado a lado. E entendemos que para melhor administração, que separássemos os escritórios, e a partir daí de 95, então, o Escritório de Defesa da Classe Trabalhadora, que hoje é composto de sócios, eu, o Nilo Kawai, Roberto Ramos Schmitz, a Susan Marazilli e a Andressa Prado, se mantém nessa estrutura hoje, né? Mas que originariamente tinha o Mário Miller de Oliveira, continuássemos, né? Somos sócios e integrando outros parceiros e tendo uma vida muito interessante. Já está indo para os nossos filhos agora estão começando a estagiar. Meu filho começou a estagiar agora, o Daniel Coelho Silveira Mello, o filho da Susan, o Tarso, provavelmente, que também se forma em dezembro, também provavelmente deve ser o mais novo estagiário. Então nós já estamos indo para, se o Edésio, Geraldo, Clair, Olímpio e Salvador são meio os nossos pais intelectuais, nós já estamos indo para a terceira geração. O Mário Miller de Oliveira é o segundo estagiário, tá? Eu e o Mário somos compadres, somos sócios ainda no CESUS, que nós criamos uma faculdade em Florianópolis. Então o Mário é meu compadre, sou padrinho do filho dele, e o Mário eu entro no dia 25 de maio de 82, o Mário entra em julho de 82, aqui, depois entra o Xixo, que entra em agosto de 82, mas o Xixo já era formado em Direito, e depois entra a Miriam em outubro de 82, com uma sequência. Eu, Mário e Miriam estudávamos na mesma sala. Miriam era vinculada à época ao PMDB. E, obviamente, essa identidade entre nós, o Mário fica trabalhando aqui, daí em 1984, em março de 84, ele vai para Florianópolis, exatamente porque a ideia era fortalecer o escritório em Florianópolis. E eu vou em julho, depois em 86, no começo de 86, o escritório entende que o Mário deva retornar para cá, por conta de que entendi que o escritório lá ainda precisaria demandar mais tempo para garantir essa possibilidade da manutenção de dois sócios que eram sócios da estrutura como um todo aqui. Mário volta no começo de 86 e depois, como te disse, no final de 87, janeiro de 87, já a gente tem que reestruturar com a separação. Nessa reestruturação, é importante que se frise que a primeira pessoa que nós convidamos para conversar conosco após
ter ocorrido essa separação foi Edésio. Então, convidamos o Edésio e dissemos: Edésio, queremos que você converse com a gente sobre que você pode nos dizer como um projeto ou como continuidade nós novos frente a após essa orfandade, essa separação. O Edésio vem e, com a sua inteligência, tranquilidade, capacidade, diz assim: vocês devem, primeiro, trabalhar com o compromisso de fazê-lo com qualidade, sempre com qualidade. Segundo, vocês devem ter o compromisso de manter os ideais, lutando pelos compromissos que sempre nos pautaram. Olha, eu acho que o Edésio sempre teve uma participação, o escritório sempre teve uma participação daqui muito efetiva em momentos fundamentais, né? Eu acho que dos primeiros momentos mais importantes, eu acho que foi o da greve da construção civil. Em 1979, acho que tem a primeira greve, ainda a gente não atendia o sindicato, mas a gente já desenvolvia trabalhos naquele momento tentando dar cobertura aos trabalhadores em greve na construção civil. Eu lembro que, por exemplo, em 79, os sindicatos, os trabalhadores vão para a Praça Zacarias, onde era a sede do sindicato, e tentam invadir o sindicato. A diretoria do sindicato, que era pelega, se esconde lá dentro. A categoria tomou conta da cidade. Houve momentos de grave confronto em frente ao campo do Atlético, a praça do campo do Atlético. Obviamente que nós não estávamos defendendo nenhum tipo de confronto. Naquele momento nós ainda sequer estávamos, vamos dizer assim, dando as coordenadas ou as tintas para o movimento. Era um outro advogado que deixou que coisas de fato acontecessem, né? Mas desde o nascedouro de todos os movimentos que vem pós 79, eu acho que esse escritório teve presente. Eu acho que Edésio e mais outros companheiros aqui participamos da fundação da Central Única dos Trabalhadores em São Bernardo, antes no Conclat em 82 e depois na fundação da CUT em São Bernardo do Campo em 1983. Isso sempre foi um compromisso e foi-se tantas as lutas sindicais, tantos os momentos e greves e conflitos, né, que garantiram, vamos dizer, e possibilitaram construir e chegar a ter um metalúrgico como o Lula presidente da República, mas eles são frutos desse processo, eu acho que histórico. Daqui após 84 eu fiquei um pouco distante, né? Então eu posso te dizer quais foram algumas das ações ou dos processos de greve que vivemos a partir de 84 em Florianópolis, né? A gente ajudou, por exemplo, a fundar o sindicato dos vigilantes, né? Claro, o Edésio presente, o sindicato dos vigilantes em Florianópolis, ajudamos a criar o sindicato dos edifícios, o sindicato de processamento de dados, o sindicato dos empregados em empresas de asseio e conservação, e muitos sindicatos, inclusive pelo interior do estado. Acho que e as greves que vieram, como greves de fome, que aconteceram até mesmo em Santa Catarina, na Eletrosul, ou mesmo greve de fome na CONCAP. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, porque o Edésio não é uma pessoa qualquer. O Edésio é uma pessoa muito especial. É uma pessoa especial por tudo que ele construiu.
e por tudo que ele teve a capacidade e a possibilidade de socializar com tantos como eu e tantos como os meus colegas lá de Florianópolis, que puderam ter a possibilidade de aprender e hoje reproduzir com outros. E reproduzir com outros ideias que fazem e levam a gente poder construir uma sociedade melhor. Então, Edésio, como eu já disse, é mais do que um amigo. É um grande professor, é um grande mestre, é uma pessoa que contribuiu demais para a minha vida e contribuiu demais para a classe operária brasileira. Era isso que eu queria assim dizer